Se você fosse completamente honesto consigo mesmo agora, responderia o seguinte: as pessoas realmente te respeitam ou apenas te toleram? Porque existe uma diferença brutal entre ser ouvido e ser considerado, entre ser aceito e ser respeitado. A maioria dos homens vive a vida inteira confundindo essas duas coisas. Eles acreditam que respeito vem com esforço, com simpatia, com ser compreensivo, com agradar. E quanto mais tentam, mais invisíveis se tornam. O respeito não nasce quando você tenta ser visto, ele nasce quando você se torna sólido. Existem atitudes silenciosas, quase invisíveis, que fazem o cérebro das pessoas automaticamente te classificar como um homem de valor ou como alguém descartável. O problema é que ninguém ensina isso. Hoje eu vou te mostrar exatamente quais são essas atitudes, por que elas funcionam no nível psicológico, social e simbólico e como você pode começar a aplicá-las imediatamente. Se você quer evoluir de verdade como homem, se inscreve agora no canal porque esse conteúdo aqui não é motivação barata, é estrutura. E fica comigo até o final, porque talvez você perceba que o respeito que você busca fora está sendo sabotado por comportamentos que você repete todos os dias sem perceber. A primeira atitude que constrói respeito é simples, mas exige coragem: agir mais do que falar. Existe uma epidemia silenciosa entre os homens modernos chamada paralisia por análise. Eles pensam demais, planejam demais, consomem conteúdo demais, mas continuam no mesmo lugar. Psicologicamente, isso cria uma falsa sensação de progresso, mas externamente nada muda. O mundo não respeita a intenção, respeita a evidência. Quando você age, você cria provas concretas de competência, e competência gera confiança, confiança gera respeito. Um homem que executa comunica maturidade, porque ele assume o risco do erro. Já um homem que só fala do que vai fazer comunica medo, e o medo é percebido, mesmo quando não é verbalizado. Pessoas confiam em quem se move, pessoas respeitam quem se responsabiliza pelo próprio caminho. Não espere se sentir pronto. Prontidão vem depois da ação, não antes. Existe uma segunda atitude que destrói o respeito de forma silenciosa e progressiva: a mendicância emocional. Ficar cobrando atenção, afeto, validação, resposta rápida, explicações. Isso pode parecer amor, mas é dependência. Do ponto de vista psicológico, toda vez que você mendiga afeto, você se coloca numa posição inferior. Você comunica que precisa do outro para se sentir inteiro. E isso gera desconforto, e desconforto nunca gera respeito. Um homem emocionalmente regulado não exige, ele escolhe. Ele oferece presença, não cobrança. Ele aceita reciprocidade, não insiste onde não há entrega. Curiosamente, quando você para de perseguir, as relações se tornam mais equilibradas. Isso não é frieza, é maturidade emocional. Respeito nasce quando você demonstra que consegue se sustentar sozinho. Poucos homens percebem o impacto real do repertório intelectual na forma como são tratados. Um homem respeitado não é aquele que fala muito, é aquele que fala com clareza. A leitura e o estudo não servem apenas para acumular informação, mas para estruturar pensamento. Pensamento estruturado gera comunicação precisa gera autoridade. Quando você lê bons livros, você aprende a nomear emoções, entender padrões humanos, interpretar situações com mais profundidade. Isso reduz reatividade emocional. Um homem que reage menos impulsivamente é visto como mais forte, porque força psicológica é controle. O homem que domina a própria mente não precisa dominar ninguém. Ele observa, entende e decide. E decisão firme gera respeito. Existe um ponto decisivo na vida de todo homem em que ele precisa assumir uma verdade desconfortável. Ninguém vai viver a vida por ele. Enquanto você culpa os pais, o passado ou as circunstâncias, você permanece infantilizado. A maturidade começa quando você assume total responsabilidade pelas suas escolhas, pelos seus resultados e pelas suas consequências. Isso é doloroso, porque tira todas as desculpas, mas é libertador, porque devolve o controle. Psicologicamente, homens responsáveis são vistos como previsíveis, confiáveis e estáveis. E estabilidade é um dos maiores gatilhos de respeito social. Um homem respeitado não reclama do jogo, ele aprende a jogar melhor. O corpo é um dos canais mais ignorados de comunicação masculina. O seu corpo fala antes da sua boca. Postura, movimento, energia, disposição. Um homem que negligencia o corpo comunica negligência consigo mesmo. Já um homem que cuida minimamente da saúde comunica disciplina, e disciplina é respeito em forma de hábito. Biologicamente,
força física sempre esteve associada à capacidade de proteção, resistência e trabalho. Mesmo no mundo moderno, esse código continua operando no inconsciente coletivo. Um corpo fortalecido sustenta uma mente mais firme. Uma mente firme sustenta decisões melhores. E decisões melhores constroem respeito. Outra atitude essencial é aprender a eliminar o que não agrega. A maioria dos homens sabe exatamente o que está drenando sua energia, mas não tem coragem de cortar. Pessoas que atrasam, hábitos que sabotam, ambientes que enfraquecem. Psicologicamente, manter essas âncoras é uma forma de autoabandono, e o mundo sempre reflete o nível de respeito que você tem por si mesmo. Um homem respeitado escolhe com consciência onde investe seu tempo, sua atenção e sua energia. Ele entende que toda escolha é também uma renúncia, e renunciar ao que te enfraquece é um ato de força. Existe algo simples, mas profundamente simbólico que poucos homens levam a sério: ordem. Ordem não é perfeccionismo, é estrutura. Um ambiente desorganizado gera ruído mental, aumenta a ansiedade e dificulta a tomada de decisão. Quando você começa a organizar seu espaço, suas coisas e sua rotina, você começa a organizar também seus pensamentos. A clareza aumenta, o foco melhora, o controle retorna. Um homem organizado transmite domínio do próprio território, e domínio gera respeito. Comece pelo simples: um quarto, uma mesa, um armário. Pequenas ordens externas criam grandes transformações internas. Mas existe algo ainda mais profundo que conecta todas essas atitudes: identidade. Um homem respeitado não está tentando ser respeitado, ele vive de acordo com princípios. Ele não reage a tudo, ele escolhe onde investir energia. Ele não corre atrás de aprovação, ele constrói valor. Psicologicamente, isso cria coerência, e coerência é uma das bases mais sólidas do respeito. Quando o que você pensa, sente e faz estão alinhados, sua presença se torna firme. As pessoas sentem isso, mesmo que não saibam explicar. O erro de muitos homens é querer mudar a imagem sem mudar a base. Querem parecer fortes, mas vivem como frágeis. Querem ser respeitados, mas não se respeitam. O mundo apenas reflete aquilo que você sustenta internamente. Respeito não se pede, se constrói. E se constrói no cotidiano, nas escolhas pequenas, repetidas e silenciosas. Cada atitude que você aplica reforça a próxima. Cada decisão consciente fortalece sua identidade. Existe também um ponto pouco falado, mas crucial. Respeito está ligado à previsibilidade emocional. Pessoas respeitam quem é consistente, quem não explode, quem não implora, quem não muda de postura a cada emoção. Um homem emocionalmente regulado transmite segurança. Segurança gera confiança. Confiança gera respeito. Isso não significa ser frio, significa ser regulado. Saber sentir sem se perder. Saber responder sem reagir. Essa habilidade não nasce pronta. Ela é construída com prática, autoconsciência e responsabilidade. Outro aspecto importante é entender que respeito não é imediato, ele é acumulativo. Ele nasce da repetição. Um homem respeitado é aquele que, ao longo do tempo, demonstra coerência entre discurso e ação. Ele promete pouco e entrega muito. Ele fala quando necessário e age sempre que possível. Ele não precisa se justificar o tempo todo, porque suas atitudes falam por ele. Isso cria reputação, e reputação é respeito solidificado. Também é importante entender que respeito não significa ser amado por todos. Muitas vezes, ser respeitado significa ser contrariado, ser questionado, ser até rejeitado por alguns. E tudo bem. Um homem respeitado não busca aprovação universal. Ele sustenta seus valores mesmo quando isso gera desconforto. Isso exige coragem, mas coragem é um dos pilares invisíveis do respeito. Quando você soma todas essas atitudes, o resultado não é um personagem, é uma estrutura interna. Um homem que age, que se regula emocionalmente, que cultiva a mente, que assume responsabilidade, que cuida do corpo, que elimina o que não agrega e que organiza o próprio território, se torna naturalmente respeitado. Não porque exige, mas porque sustenta. Não porque fala, mas porque vive. Se você chegou até aqui é porque algo dentro de você reconhece essa verdade. Talvez você tenha percebido que está adiando mudanças importantes. Talvez tenha identificado comportamentos que estão te sabotando. Isso já é um começo. Agora vem a parte mais importante: a ação. Escolha uma dessas atitudes e aplique hoje, não amanhã. Hoje. O respeito que você busca fora começa na postura que você constrói por dentro.
Se esse conteúdo fez sentido para você, se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sino e continua esse caminho comigo. Aqui a gente não vende ilusão, a gente constrói base. Um forte abraço.